Olá, eu sou o apóstolo Joel Cardoso Júnior. Que privilégio chegar até você. Eu estou aqui para dizer que você está prestes a ouvir uma grande palavra de fé. Mas antes, inscreva-se no nosso canal e deixe aqui um like para que muitas outras pessoas também tenham acesso a esta palavra e sejam abençoadas. Se você for de São Paulo, Grande São Paulo, meu Deus, que privilégio! Eu quero muito convidar você para estar ao vivo e a cores conosco, recebendo e vivendo uma nova unção aqui conosco na nossa sede nacional e internacional, aqui na Avenida Bosque da Saúde, 225, bem ao lado do metrô Praça da Árvore. Nós temos 2 cultos para você estar conosco, às 10 horas da manhã ou às 18 horas. Todos os cultos eu fico na porta, na saída, para te cumprimentar. Eu quero te cumprimentar, quero dar um abraço em você e se você precisar de uma oração, eu vou também orar por você. Aguardo você. Fica agora com uma grande palavra de fé que vai edificar o seu coração. Deus te abençoe. Bom dia, que bom que você está aqui em nome de Jesus. Mudou o tempo, né? É bom hoje para fazer um belo de um almoço de Dia das Mães. Graças a Deus. Quero desejar um feliz Dia das Mães a todas as mamães que estão aqui. Que Deus abençoe a tua vida. Cadê as mamães? Levante a mão. Vocês são incríveis, viu? Vocês, mamães, são incríveis. Eu queria dar a Feliz Dia das Mães, em especial hoje, a algumas mulheres incríveis. E é interessante que quando a gente fala de Dia das Mães, mãe é aquela que sente frio quando você sai sem blusa. Você já reparou nisso? Você que sai sem blusa, mas quem sente frio é a sua mãe. Como que ela fala? Leva um casaco. Mãe é aquela que desliga a luz da casa inteira atrás de você, não é assim? Mês que vem você que vai pagar a conta. Mãe é aquela que pergunta se você já comeu mesmo depois de você ter acabado de comer. Não é assim? Mãe é aquela que arruma a cama e 5 minutos depois já vem alguém bagunçando tudo de novo. Lá em casa é assim, a Adriana arruma a cama, o Benjamin parece que ele tem um sensor, ele sai da onde ele está e pula em cima da cama. Ele nem viu que tinha sido acabado de arrumar, mas ele vai lá e pula. Mãe é aquela que fala, não vou limpar mais nada hoje, enquanto já está arrumando tudo de novo. Quantas mães estão se identificando aqui? É desse jeito. Mãe é aquela que acorda antes de todo mundo para garantir que ninguém se atrase. Mãe é aquela que deixa a melhor parte da comida para os filhos. Mãe é aquela que fala, leva um casaco. Mãe é aquela que consegue ouvir um barulho estranho vindo do quarto a quilômetros de distância. Não é assim? Esses dias ela teve febre e a Adriana falou assim, passei a madrugada acordada. Eu falei, estranho, eu não ouvi nada. Mas mãe tem essa capacidade. Deu uma mexidinha no berço e ela já acordou. Deu uma mexidinha na cama, ela já acordou. Mãe é aquela que ora baixinho pelos filhos enquanto eles dormem. Não é assim? Quantos aqui são filhos de crente desde sempre? Levante a mão. Quantos já acordaram e a sua mãe estava assim em cima de você? Quantos? Levanta a mão. Isso aí é veia profética, né? Você até assusta, né? Fala, meu Deus, o que é isso? Isso é a mãe que ora, que intercede. Mãe é aquela que diz, eu não quero nada no dia do aniversário, não é assim? Mãe, o que você quer? Ah, não quero nada, só sua presença já está bom. Aí você não leva nada, ela fala, poxa, nem lembrou de mim. Nem lembrou de mim. Mãe é aquela que transforma a casa em lar. Mãe é aquela que carrega a preocupação no coração, mas a esperança na oração. Mãe é aquela que continua cuidando, mesmo quando os filhos já cresceram. Mãe é aquela que tira foto de todo mundo e quase nunca aparece na foto.
Adriano, outro dia o Benjamin jogava num time e aí teve o Dia das Mães, lembra disso? Aí a escola lá fez uma festa para que as mães pudessem se divertir e jogar a bola. No final, concluiu-se que não tinha foto nenhuma das mães se divertindo. Por quê? Porque os pais não estão nem aí para tirar foto. Agora, se fosse o pai, você pode ter certeza que ia ter um book completo com todas as fotos, um álbum cheio de fotos do pai com os filhos. Não é assim, mães? Então você, marido que está aí, você, filho que está perto da sua mãe, pega o celular agora e tira uma selfie com a mãe dos seus filhos, com a sua mãe. Pode pegar, faz agora e você vai postar uma foto e aí você vai marcar a igreja, vai marcar o apóstolo Joel e vai dizer: Feliz Dia das Mães, eu vou tirar sempre foto com você. Vamos lá, tira a foto, vou dar um tempo para você tirar essa foto aí agora. Filho, marido... Tira a foto. Apóstolo, tira a foto com esse seu celular novo da sua esposa e dia feliz Dia das Mães. Vamos, apóstolo. Mãe é aquela que fala: me avisa quando chegar. E não dorme enquanto você não chega. Não é assim? O problema é que eu sempre esqueço de avisar quando eu cheguei. Eu tenho 40 anos, 2 filhos e minha mãe ainda fala: me avisa quando você chega, mas eu sempre esqueço. Mãe é aquela que percebe no seu olhar quando você diz que está tudo bem, mas não está. Mãe é mãe. Mãe é mãe. Feliz Dia das Mães. Eu quero dar Feliz Dia das Mães em especial. Vai até aparecer uma fotinho aqui, o pessoal, se tiver. Queria dar Feliz Dia das Mães à minha mãe. Queria que você ficasse de pé, mãe. Deus abençoe a tua vida. Obrigado pelo teu amor, pelo teu carinho, pelo teu cuidado. Você é uma bênção na minha vida. Pus até uma fotinho sua. Quero dar Feliz Dia das Mães também à mulher mais incrível do mundo, minha esposa, pastora Adriana. Incrível. Por favor, fica de pé. Pus até uma fotinho sua ali também. Feliz Dia das Mães. E eu quero dar Feliz Dia das Mães à mãe que cuida de todos nós. Sandra, por favor, fique de pé. Tem até uma fotinho dela ali, ó. Vamos aplaudir ao Senhor. Todas as mães, fiquem de pé no seu lugar. Você que é mãe, mesmo que o seu filho não esteja aqui, eu quero dizer que vocês são muito valorosas, muito preciosas. Vocês fazem da família ser o que ela é. Vocês fazem da igreja ser o que a igreja é. Vocês, pela oração, pela dedicação, pela perseverança, pelo mesmo com dor, mesmo doente, vocês continuam lá. Nós, como igreja, somos muito gratos por você, mãe. Deus te abençoe em nome de Jesus. O melhor aplauso que você puder dar para essas mães, em nome de Jesus. Hoje ainda vai ter, pode se assentar, hoje ainda vai ter muita homenagem ao Dia das Mães. E pensando nisso, eu quero compartilhar uma palavra ao teu coração, falando a respeito de uma mãe que profetizou vida em meio à morte. Eu quero compartilhar com você a história de uma mulher perseverante, uma mulher que entendia quem era Deus e o poder da oração, uma mulher que não tinha vergonha de lavar o altar com as suas lágrimas, crendo que o Deus que ela servia era fiel e poderoso. Eu quero falar com você sobre Ana. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no primeiro livro de Samuel, capítulo 1. Primeiro livro de Samuel, capítulo 1. Você sabe muito bem que nós estamos em 7 domingos profetizando vida em meio à morte. E desde a Páscoa nós estamos declarando que Jesus é aquele que restaura a vida, aquele que devolve o fôlego, aquele que faz soprar a vida sobre cada um de nós. E a cada domingo nós temos vivido uma palavra, temos recebido algo especial da parte do Senhor, e nesta manhã e neste domingo não será diferente. Primeiro livro de Samuel, capítulo 1, versículos de 9 até 13. 1 Samuel, capítulo 1, versículos de 9 até 13. Aliás, eu vou ler do versículo 1, tá? Até o versículo 13. Diz assim: houve um homem de Ramataim, Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf e Efraimita. Eucana tinha 2 mulheres, uma se chamava Ana e a outra se chamava Penina.
Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Todos os anos esse homem ia da sua cidade para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos, em Siló, onde Hofni e Finéias, os 2 filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. Versículo 4. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, ele dava porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. Ana, versículo 5. A Ana, porém, dava uma porção dobrada. Diga, porção dobrada. Veja bem, Eucana dava uma porção para Penina e uma porção para cada um dos seus filhos. Para Ana, que não tinha filhos, ele dava uma porção dobrada. Continuando. Porque ele a amava, mesmo que o Senhor a tivesse deixado estéril. Penina, sua rival, a provocava excessivamente para a irritar, porque o Senhor a tinha deixado sem filhos. Isso acontecia ano após ano. Todas as vezes que Ana ia à casa do Senhor, a outra a irritava. Por isso Ana se punha a chorar e não comia nada. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que você está chorando? E por que não quer comer? E por que está tão triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Certa vez, após terem comido e bebido em Siló, Ana se levantou quando o sacerdote Eli estava sentado na sua cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor. E Ana, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou muito. Ela fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se de fato olhares para a aflição da tua serva, e te lembrares de mim, e não te esqueceres da tua serva, e lhes derem um filho, homem, eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e sobre a cabeça dele não passará navalha. Ana continuava a orar diante do Senhor, e o sacerdote Eli começou a observar o movimento dos lábios dela, porque Ana só falava com o seu coração, os seus lábios se moviam, porém não se ouvia voz nenhuma. Por isso, ele pensou que ela estava embriagada e lhe disse: até quando você vai ficar embriagada? E já passei do 13, tá? Trate de ficar longe do vinho. Porém Ana respondeu: não, meu senhor, eu sou uma mulher angustiada de espírito, não bebi vinho, nem bebida forte, apenas estava derramando a minha alma diante do Senhor. Não pense que esta sua serva é ímpia, eu estava orando, assim até agora, porque é grande a minha ansiedade e a minha aflição. Versículo 17, então ele disse: vá em paz, e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Você pode fechar os seus olhos, curvar a sua cabeça. Pai, muito obrigado por este domingo de manhã. Existem mães aqui, filhos, pais, netos. Deus, nós queremos te agradecer pela igreja reunida, pela tua palavra que foi lida. Deus, e que uma unção profética possa alcançar cada coração nesta manhã. Aqueles que estão aqui há muitos anos, ou aquelas mães, filhos que estão aqui pela primeira vez a convite da família para esse domingo de Dia das Mães. Que a palavra alcance cada coração e que possamos nos levantar e nos posicionar como Ana. Essa é a nossa oração nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor pela sua palavra? Eu quero começar dizendo a você que está aqui é filho, todos nós assim o somos. Nós somos resposta de oração das nossas mães. Nós somos resposta de oração de alguém que se colocou na brecha e intercedeu por nós. O que é intercessão? Estamos aqui porque algum dia alguém orou por você. Talvez você está aqui e pense assim: pastor, você não conhece a minha história. Não sei quem é a minha mãe biológica. Não sei o que ela faz, o que ela fez, por onde ela anda. Mas se você está aqui, alguém se colocou na brecha para interceder por você. Talvez a sua mãe biológica abriu mão, foi embora, mas Deus levantou alguém para cuidar de você. É por isso que você está aqui. Uma tia, uma avó, alguém que era próximo à família e te acolheu e te
e cuidou de você como uma mãe. Nós temos mãe de sangue, nós temos mãe de adoção, nós temos mãe do coração. Você é a resposta de oração de uma mãe. Alguém se levantou para cuidar de você. Alguém intercedeu pela sua vida. E mesmo antes de uma conversão, existia uma mulher que se preocupava que você estivesse bem. Graças a Deus por isso. Nós precisamos entender que Ana, ela orou para que um milagre acontecesse em sua vida. Ela era estéril, ela não podia gerar filhos, mas ela orou, ela chorou, ela clamou, ela se derramou diante do altar, para que Deus pudesse enxergar aquilo que ela estava passando. E pela graça e misericórdia do Deus de Israel, ela foi agraciada, abençoada, e deu à luz a um filho chamado Samuel. Era impossível Samuel ter nascido, se não tivesse uma mulher que acreditasse no Deus de Israel. Era impossível o milagre acontecer, se não houvesse uma mãe que orou e intercedeu. Uma mãe que não desistia. Uma mãe que não se conformou com a sua história. Uma mulher que não aceitou o seu diagnóstico. Uma mulher que não aceitou a circunstância em que ela estava inserida. E que ano após ano, ia até o altar do Senhor para clamar pelo seu milagre. Ana acreditava que podia existir vida onde havia morte. Você pode dizer assim comigo? Ana acreditava que existia vida onde todo mundo falava de morte. Penina estava lá para infernizar a vida de Ana. A Bíblia fala que ela era rival. Eucana, seu marido, olhava para ela e falava assim, mas eu não sou suficiente. E às vezes nós homens temos essa tendência de querer resolver as coisas e falar, mas eu não estou aqui. Não tem ninguém do meu lado. Aí você fala, poxa, mas e eu? Foi isso que Eucana disse para ela. Não sou eu o suficiente. Sabe o que isso fala, mulher? Às vezes realmente parece que ninguém está te entendendo. Nem mesmo as pessoas que estão mais próximas a você. Mas existe um Deus do céu que está olhando, que conhece as suas aflições, o seu coração, que conhece, que entende aquilo que você está tentando falar, mesmo com palavras ou sem palavras, a dor do seu coração. Existe um Deus que cuida de você, que olha para você, que intercede por você. Mulher, você não está sozinha. Se tem uma mulher perto de você, fala para ela, você não está sozinha. Existe um Deus que conhece a sua aflição. E é interessante que as mulheres, as mães, elas conseguem entender Deus de uma forma que às vezes nós homens não conseguimos entender. Elas conseguem perceber Deus de uma forma que nós não conseguimos perceber. Olha para essa história. Eucana fala, mulher, não sou eu melhor que 10 filhos? Eli olha para ela e fala assim, mulher, você está bêbada. E ela deve pensar assim, pastora Bárbara, onde é que eu estou envolvida? Esses homens da minha vida não estão entendendo nada. Cadê as mulheres? Levantem as mãos. Você já se sentiu assim? Os homens da minha vida não estão entendendo nada. Um acha que eu estou bêbado, outro acha que ele já é o suficiente. Mas Deus entende você. Você pode dar um glória a Deus por isso? Deus entende você. Deus entende você. Ana chega até o altar do Senhor. Ana se derrama no altar do Senhor. Ela chegou no templo e se derramou. Ela não teve pressa. Ela não se preocupou se Penina estava lá ou não estava, se Eucana estava lá ou não estava. Ela estava na presença de Deus. A Bíblia fala que ela orava. A boca se mexia, mas não ouvia som. Isso era a fé, era a oração intercessória de uma mãe. Escute o que eu estou te falando, era a oração intercessória de uma mãe. Ela não tinha pressa. A sua oração possivelmente era uma oração em línguas. Ela estava intercedendo com gemidos
inexprimíveis. Quantas vezes você, mãe, já se prostrou no altar para interceder pela sua casa, pela sua família, com gemidos inexprimíveis? Quantas mães não oram assim até hoje pelos seus filhos que se afastaram dos caminhos do Senhor? Não desista. Ana profetizava a vida em meio à morte. A boca profética dela moveu o coração do sacerdote Eli, que também libera uma palavra profética de vida. E ele diz, no versículo 17 do capítulo 1 de 1 Samuel, ele disse: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição. Nenhuma oração feita no altar do Senhor, com um coração genuíno, sincero e quebrantado, deixará de ser respondida. Mãe, você que está orando por uma causa que aos olhos de todos parece impossível, se você crê no Deus de Israel e se você crê na oração feita no altar, pode ter certeza, vai em paz, e que o Deus de Israel conceda a tua súplica, a tua petição. Segundo o livro de Crônicas, capítulo 20, versículo 20, na parte B diz: crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Credes nos seus profetas e prosperareis. Ana estava colocando em prática a palavra profética. Deus responde a sua oração. Então nasce Samuel. Agora Ana se torna mãe. Deixa eu fazer uma pergunta. Tem alguma mulher que tinha um diagnóstico de infertilidade e depois esse diagnóstico foi revertido e você é mãe hoje? Levante a sua mão. 1, 2, quem mais? 3, 4, 5, 6. Como foi quando você recebeu a notícia da sua primeira gestação? Foi bênção, não foi? Você chorou muito, não chorou? Pulou, não pulou? Só quem tem diagnóstico de infertilidade sabe a alegria que é quando você tem um teste positivo. Quando nós perdemos o nosso primeiro filho, nós demoramos mais de 2 anos para engravidar de novo. E todas as vezes que nós íamos ao médico, ele dizia assim: você tem um diagnóstico de infertilidade secundária. Foi um milagre você ter engravidado a primeira vez e não espere que você tenha filhos novamente. Você não sabe como é receber essa notícia. E quando 3 horas da manhã de um dia da semana qualquer, a Adriana pula na cama gritando: estou grávida, eu não sabia aonde cabia tanta felicidade em mim. Porque Deus ouviu a nossa oração. Deus ouviu a nossa oração. Você consegue imaginar a alegria de Ana, de saber que a oração que ela fez gerou resposta? Eu quero te dizer algo muito sério nessa manhã. Tudo que você ora hoje se tornará um testemunho amanhã. Se você ora de acordo com a palavra, se você ora de acordo com Deus de Israel, aquilo que você apresenta no altar do Senhor se transforma em um poderoso testemunho de fé. Foi isso que aconteceu com Ana. Chegou a hora e ela precisava então cumprir a sua palavra. Ela vai até o sacerdote, reconhece a graça que ela recebeu de Deus. 1 Samuel capítulo 1, versículos 27 e 28. 1 Samuel capítulo 1, versículos 27 e 28 diz assim: ela chega para ele e diz: era por este menino que eu orava e o Senhor Deus me concedeu o pedido que eu fiz. Por isso também o entrego ao Senhor. Por todos os dias que viver, será dedicado ao Senhor. E ali eles adoraram ao Senhor. Ana fez um voto: se o Senhor ouvir a minha oração e me der um filho, não passará navalha sobre a sua cabeça. Havia um voto. E ele será entregue para servir ao Senhor todos os dias da sua vida. Todos os dias da sua vida. Quando o filho veio, Ana cuidou dele até o período da amamentação. E depois, sem nenhuma hesitação, se você ler esse primeiro capítulo, você vai ver que sem nenhuma hesitação, ela cumpre o que ela havia prometido.
ela pega o seu filho, ainda pequeno, e leva até o sacerdote e diz: lembra de mim? Eu orei, você liberou a palavra profética, eu criei, eis aqui a promessa de Deus. E ela sai, crendo que o Deus que ela orou era um Deus poderoso para fazer infinitamente mais do que ela pediu, pensou ou imaginou. Eu quero trazer 5 lições que essa mulher nos ensina. Primeira lição que Ana fala ao nosso coração: não deixar a casa do Senhor, mesmo nos dias, meses ou anos de desafio. Nunca deixe a casa do Senhor. A Bíblia fala que todos os anos ela ia até o templo. Todos os anos, mesmo com um diagnóstico desfavorável, mesmo com perseguição, com zombaria, mesmo com desafios, todos os anos ela ia até o altar do Senhor. Nós não podemos deixar este altar, nós não podemos deixar esta casa, mesmo nos dias difíceis. Escute o que eu estou te dizendo: tempestades virão, ventos fortes virão. Esta é uma realidade. Jesus enfrentou tempestade no barco. A palavra de Deus diz que se nós edificarmos a nossa casa sobre a areia, as tempestades e os ventos levam embora, mas se nós edificarmos a nossa casa sobre a rocha, podem vir as adversidades que forem, ela permanecerá de pé. Qual é a rocha? É a pedra angular, é Jesus, é o templo, é a glória, é o altar. O dia mau vai vir, e é nesse dia que você tem que estar na casa do Senhor. Não troque a casa de Deus, a glória e o altar, por nada na sua vida. É fácil adorar quando as coisas estão indo mal? Se você tem dívida, você levanta o braço na mesma proporção quando você não tem? Não seja ingênuo, não faz. Se você está enfrentando desafios no trabalho, na família, com os filhos, tem paz, receba essa palavra. Deus está falando com alguns aqui. Tem homens e mulheres de Deus que ao entrarem por essa porta, por domingos, ao invés de se alegrar, lágrimas escorrem do rosto, porque o pensamento é: eu queria que os meus filhos estivessem aqui comigo, mas eles não estão. Mas você ainda está aqui. Deus vai ouvir a sua oração, Deus vai colher as suas lágrimas, Deus vai honrar o seu coração quebrantado e a sua fidelidade. Vá ao altar, se arraste, nem que seja necessário, se arraste até o altar, mas esteja na casa do Senhor. Segunda lição que Ana nos ensina sobre adorar mesmo na escassez. Eu não sou cantor, mas tem uma canção que diz assim: te louvarei, não importam as circunstâncias. Te louvarei, não importam as circunstâncias, te adorarei, somente a ti, Jesus. Nós precisamos aprender a adorar na escassez. Depois que nós perdemos o nosso primeiro filho, os 2 domingos mais desafiadores para nós foi o Dia das Mães e o Dia dos Pais. Você sabe o que é vir na igreja no Dia das Mães, sabendo que você teve que enterrar o seu filho? No Dia dos Pais, sabendo que você enterrou o seu filho?
mas ainda assim, este é o lugar. No dia mais difícil, de maior escassez da sua vida, não é a televisão, não é a rede social, não é o YouTube, é o altar. É o altar. Você imagina o que era Ana chegar até o altar com aquela demônia de Penina infernizando a vida dela? Mas ela estava no altar. Terceira lição é entregar a nossa súplica no lugar certo. Sabia que tem gente que nos seus momentos mais difíceis fala para todo mundo qual é o seu problema, mas se você pergunta, você já apresentou a Deus? A pessoa fala assim, às vezes nós compartilhamos com todo mundo, até com os pastores, mas nós não investimos tempo orando a Deus e apresentando diante dEle o nosso coração doente, o nosso coração quebrantado, o nosso coração doído, as nossas aflições, as nossas angústias. Não é errado e você precisa, porque na oração de uns para com os outros, há cura, a libertação. Mas, querido, nós precisamos, em primeiro lugar, aprender a apresentar as nossas petições no altar do Senhor. Ana não falou nada para Eucana, Ana não falou nada para Penina, Ana não falou nada para Eli antes de falar ao Senhor. Primeiro ela falou com Deus, primeiro ela foi ao altar, e só depois de apresentar a Deus, ela apresentou ao sacerdote. Fale com Deus. Quarta lição que Ana nos ensina: nós precisamos ser perseverantes. Algumas pessoas me perguntam assim, pastor, eu já estou orando faz tempo, o que eu faço agora? Eu respondo, continue orando. Continue orando. Eu estou lutando com as vozes da minha cabeça que diz assim, cante aquela musiquinha da Dori, continue. Não vou fazer isso. Nós somos espirituais, aleluia. Continue orando. Quantos anos Abraão orou pela promessa? Quantos anos Israel ficou no deserto? Em todos os casos, não importa quanto tempo passou, a promessa sempre se cumpriu. Talvez você precise orar uma semana, um mês, um ano, 2 anos, mas uma coisa é certa, a promessa de Deus sempre vai se cumprir na sua vida. Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Aquilo que ele prometeu, ele vai cumprir. Seja perseverante. E por último, Ana nos ensina a honrar os nossos votos diante do Senhor. Ela foi lá e entregou. O seu único filho, ela foi lá e apresentou diante do sacerdote. Confiando que o Deus que deu, é o Deus que cuida, é o Deus que honra, é o Deus que protege, é o Deus que faz. E essa fidelidade deu a ela mais 5 filhos depois. 3 meninos e 2 meninas. Porque Deus nunca faz nada na medida exata. Ele sempre transborda. Sempre transborda. Eu orava a Deus, eu quero casar. Deus me deu uma mulher bonita, cheirosa, maravilhosa, inteligente. Mais do que eu podia imaginar. Quero ser pai. Deus me deu 2 filhos lindos, maravilhosos, incríveis. Apaixonados por Jesus. Mais do que eu podia imaginar. Nós tínhamos um diagnóstico de infertilidade. E hoje nós temos 2 filhos que às vezes nos tiram do sério. Às vezes eu penso assim, amor, eu estava meditando sobre isso hoje de manhã.
Às vezes eu estou que nem Jesus quando fala para Pedro, não foi carne nem sangue que te revelou. Tem horas que eu falo, arreda de mim, Satanás, porque olha, é desafiador, viu? Mas eles estão crescendo na presença do Senhor. Olha para alguém perto de você e diga assim, Deus tem sempre mais para você. Deus tem sempre mais para você. Estou encerrando a minha mensagem porque o foco que Deus colocou no meu coração hoje é orar por você. Nós pastores vamos orar por você hoje. Ana deu à luz a um filho e o nome desse filho era Samuel. Diga Samuel. Samuel não foi qualquer filho não. Samuel foi um dos juízes de Israel. Mas não só foi um dos juízes de Israel. Samuel foi o homem que Deus levantou para transicionar uma nação inteira de um tempo de juízo para um tempo de reinado. Quando nós falamos isso, talvez você não consiga entender a dimensão do que é. A nação de Israel, e mesmo que essa não fosse a vontade de Deus, era imprescindível que Israel entendesse o que era rei, para que quando Jesus se manifestasse na terra, as pessoas pudessem honrá-lo como tal. É por isso que ele é o filho de Davi. Então Samuel não foi qualquer profeta, qualquer juiz. Ele foi aquele que Deus levantou para transicionar toda uma nação de um período de juízo para um período de reinado, de glória e de manifestar de Deus. Foi Samuel que ungiu Saul. E foi Samuel que olhou nos olhos desse mesmo homem e diz: você desagradou a Deus, a unção não está mais sobre você, você foi retirado deste cargo. Samuel foi aquele que chegou na casa de Jessé, porque Deus havia falado que ali haveria o novo rei de Israel, o homem segundo o coração de Deus. E ele entrou na casa e não se deixou levar pelos homens fortes e altos e capazes de guerra que estava na casa de Jessé. Foi Samuel que perguntou para aquele homem e disse: são todos os teus filhos esses aqui? E Jessé: não, tem um que está lá no campo cuidando das ovelhas. Foi Samuel que disse: ninguém senta na mesa enquanto ele não chegar aqui. Era Samuel que os reis temiam, que os príncipes temiam, que o povo temia, porque carregava a glória de um Deus justo e fiel. Foi Samuel que, quando Davi entrou, derramou óleo sobre a cabeça. Olha para quem está ao seu lado, não é qualquer filho que Deus quer te dar, não. Por linhagem de Eucana, Samuel estava dentro do ministério sacerdotal. Passou por experiências fortes, principalmente você que do ministério infantil, essa história todo mundo gosta de contar. Samuel, Samuel. Aí ele acorda, criança: oi sacerdote, oi Eli, vai dormir menino? Samuel, Samuel, vai dormir menino? Samuel, Samuel, fala que o teu servo ouve. Uma mãe que chorou no altar, um filho que carregou a glória sobre os ombros. Uma mãe que chora no altar faz com que os seus filhos carreguem a glória de Deus sobre os seus ombros. Mesmo você, mãe, que os seus filhos estão afastados de Jesus, se você ora, o seu filho vai carregar a glória sobre os ombros. Foi o juiz que levou o povo ao arrependimento. O homem que não aceitava a infidelidade ao Senhor. O homem que, através das suas palavras proféticas, a nação se arrependeu, abandonou ídolos e voltou a buscar a Deus com sinceridade e fidelidade.
Uma nação inteira foi abençoada porque uma mãe chorou no altar do Senhor. Uma nação inteira. Uma vida que vale a pena. Uma vida resposta de uma palavra profética. Eu quero liberar umas palavras proféticas sobre a sua vida nessa manhã. Eu tenho certeza que a alegria de uma mãe é ver a promessa de Deus se concretizando na vida dos seus filhos. Quantas mães estão aqui? Você não se alegra de ver Deus agindo na vida dos seus filhos? Você não se alegra de ver os seus filhos conquistando, avançando? Eu faço feira de sábado com a minha mãe. É um tempo muito precioso. Aonde a gente tem as bancas que a gente conhece as pessoas, né? Então esses dias minha mãe ficou viajando um mês e tinha onde eu passava e o pessoal falou assim: cadê sua mãe? Eu falei: minha mãe está no Piauí, mas está demorando, é que ela foi de jegue, mas ela vai voltar. Mas sabe o que ela fala depois? Meu filho, ele é pastor. Tem nada a ver com o assunto. Mas ela tem a alegria de dizer para todo mundo na feira que o filho dela é pastor. Porque uma mãe se realiza no sucesso dos seus filhos, na glória que se revela na vida dos seus filhos. Receba essa palavra profética: aquilo que um dia foi uma oração se tornará um testemunho. Nós pais nos realizamos nos nossos filhos. Samuel foi o testemunho da oração de uma mãe. E a pergunta que eu faço para você hoje é: mãe, qual tem sido a sua oração? Mãe, qual tem sido a sua oração? Mãe, você não pode, em hipótese alguma, desistir dos seus filhos. Não desista dos seus filhos. Não importa quão longe eles estejam, não desista dos seus filhos. A parábola do filho pródigo nos conta dos filhos que vão. Mas se eles receberam a palavra, no dia da angústia, da dor, da escassez, esse filho sabe qual é o caminho de volta. E ele vai voltar. Esses dias eu estava falando para o meu irmão. Você pode ter muitas pessoas à sua volta, mas saiba que as pessoas mais importantes da sua vida são a sua família. Você pode ter muita gente perto de você, mas no dia da dificuldade, é a sua família que você quer do teu lado. Jovens que estão aqui, é incrível estar na igreja. É incrível estar aqui. Mas por favor, passem tempo com seus pais. Invistam tempo em passar com a sua mãe, com o seu pai. É bom estar na igreja, é bom estar nos cultos de jovens, é bom servir, é bom ficar aqui de manhã até a noite, mas não faz isso todo dia. Deixa os seus pais verem o que Deus está falando no teu coração. Tem pai que não vê o filho a semana inteira. Tem jovem aqui que eu vejo mais que os pais, eu tenho certeza disso. E está errado, não pode. O apóstolo João vai dar bronca depois, mas eu precisava falar isso. Não é que nós queremos que você não sirva, mas às vezes está todo mundo vendo o que Deus está fazendo na sua vida, menos os seus pais. Não pode. Você tem que sentar à mesa com seus pais. Você tem que estar perto deles. Tem que estar junto. Não é errado você falar: olha, eu não vou num rolê na Paulista porque hoje eu vou jantar com os meus pais. Você não sabe a festa que você está gerando na sua família.
Apóstolo, eu estou pronto para bronca, mas tinha que falar isso. Se coloque de pé no seu lugar, vamos orar. Sabe por que eu estou falando isso? Porque talvez chegue um dia das mães, que todos os seus amigos têm uma mãe para almoçar, mas a sua não está mais aqui. E aí você vai lembrar de todas as vezes que você podia ter almoçado com ela, mas decidiu abrir mão disso. Vai talvez ter um dia dos pais que seu pai não vai estar mais aqui. E todos os seus amigos que você abriu mão para estar com eles, ao invés de estar com a sua família, vão estar com seus pais e você vai estar sozinho. Aproveite hoje para estar ao lado das pessoas que se importam com você, a sua família. Você recebe essa palavra? Eu falo isso com muito amor ao seu coração. Muito amor. Esteja com a tua família. Samuel foi uma grande bênção, porque esta mãe foi uma boca que profetizou vida em meio à morte. Profetizar vida abundante sobre os seus filhos é um papel da mãe. Profetizar filhos na casa do Senhor é um papel da mãe. Profetizar filhos sendo usados pelo Senhor é papel da mãe. E eu sei que existe nesta igreja, nesta manhã, mulheres que se colocam nessa posição. E eu sou muito grato a Deus por vocês. Mas eu quero fazer 4 convites à oração nessa manhã. O primeiro é chamando aquelas que sonham em ser mães e têm um diagnóstico de infertilidade. Se você tem um sonho de ser mãe, e já tem tentado, tem buscado, e isso não tem se tornado uma realidade, eu quero convidar você, aonde você estiver, a levantar a sua mão, porque eu quero orar com você. Se tiver alguma mulher aqui nessa manhã que sonha em ser mãe, mas já tem um diagnóstico de infertilidade, levante a sua mão, não tenha vergonha. Nós vamos orar por você. Tem alguém ali no fundo? Eu queria que os pastores, se virem alguma mão levantada, pudessem se aproximar e orar. Tem ali no fundo algumas pessoas com as mãos levantadas. Não tenha vergonha, não tenha vergonha. Ana não teve vergonha, principalmente as pastoras, se puderem se aproximar dessas mulheres que estão com mais de uma mulher, se mais de uma pastora, não tem problema, vamos orar por essas mulheres. Olha só, eu estava lendo esse texto ontem, olha só que interessante. Eucana dava uma porção dobrada para Ana. Olha só que bênção é isso. Ana não tinha filhos. Para Penina, ele dava para Penina uma porção e uma porção para cada filho. Ana não tinha filhos, mas ele dava uma porção dobrada. Era como se ele estivesse dizendo profeticamente: você ainda não é mãe, mas eu já estou te dando a oferta para o filho que você vai gerar. Aonde há um diagnóstico de esterilidade, eu profetizo vida no seu ventre em nome de Jesus. Vida no seu ventre. Pai, nós declaramos, aonde há, Senhor amado, um diagnóstico de esterilidade, nós declaramos vida de Deus agora, Pai. Vida fluindo sobre esse ventre, vida fluindo, Senhor amado, sobre a vida das tuas filhas. Nós declaramos em nome de Jesus, ouça a oração desta mulher, a oração desta casa, a oração desta família. Nós cremos e nós confiamos em Ti, nós cremos e nós confiamos no Senhor, Deus, para gerar vida. Que ainda este ano, Senhor amado, haja vida sendo gerada, Pai amado, neste ventre. Deus amado, que todo diagnóstico de infertilidade seja derrubado agora, e haja, Senhor amado, um diagnóstico de vida vindo do céu sobre esta mulher, nesta manhã. Nós declaramos isso, Senhor, crendo que o Senhor é um Deus que ouve a nossa oração. Que seja assim, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aplauda ao Senhor. Segundo que eu quero oração, e esse eu quero convidar você a vir até o altar. E se você, mãe,
que tem esse diagnóstico de esterilidade, receba essa palavra. Você, mãe, que tem esse diagnóstico de esterilidade, ainda assim quiser vir ao altar, o altar está aberto. Mas você, mãe, que os seus filhos estão afastados dos caminhos do Senhor. Você, mãe, que tem filhos que estão longe da presença de Deus, o altar está aberto a você nesta manhã. Eu quero convidar você, mãe, que tem filhos longe do caminho do Senhor, que você venha até o altar. O altar está aberto para que você possa chorar. Nós vamos adorar ao Senhor, nós vamos louvar e adorar ao Senhor. E eu quero chamar os pastores que possam vir orar e interceder por essas mães. Deixa o Espírito Santo fluir sobre a tua vida, mãe. Venha com ousadia e com fé. Não venha como alguém que não acredita que a promessa vai se cumprir, mas venha como aquela que crê que a sua oração neste altar, ela vai chegar até o Deus de Israel. O Espírito Santo está colhendo as suas lágrimas, está ouvindo a sua oração. E eu queria pedir aos pastores que orassem junto, fossem boca profética de Deus sobre a vida dessas mulheres que aqui estão. Estão nas suas asas, estão nas suas asas, meu lugar seguro, meu esconderijo, estão nas suas asas, estão nas suas asas, meu lugar seguro, meu esconderijo, estão nas suas asas, estão nas suas asas. O bom pastor está me chamando para as águas de descanso. Eu ouço a sua voz me convidando pra deixar todo fardo. Nele eu sei que encontro paz. Todo medo se desfaz. Meu lugar seguro, meu esconderijo, estão nas tuas asas, Deus, estão nas tuas asas. visita agora os filhos dessas mães que estão aqui no altar. Alguns deles estão numa biqueira de drogas agora. Alguns estão, Senhor amado, perdidos há alguns dias por conta de drogas. Visita ele agora. Visita ela agora, Senhor. Senhor amado, visita os filhos que estão presos, Senhor amado, em uma opção sexual que não agrada ao Senhor. Visita os filhos, Senhor amado, que apostataram da fé, porque um dia foram feridos dentro da própria igreja. Deus, filhos que se sentiram negligenciados em algum momento pelos seus pais e têm culpado a Deus. Aonde eles estiverem agora, Deus, ouça o clamor desta mãe. Deus amado, e visita esse filho, visita essa filha. Ouve a oração desta mãe aqui no altar. Nós cremos que os filhos que estão longe estarão perto, não só das suas mães, mas estarão perto do teu altar, estarão na tua presença. Filhos que estão, Senhor amado, doentes emocionalmente e espiritualmente, que sejam curados e sarados nesta manhã. Esse é o clamor, Senhor amado, da tua igreja. Em nome de Jesus. Xarabalabas, telecantarabalabass.
Terceiro convite e oração que eu quero fazer. As mães que aqui estão, é as mães que oram para que o filho receba um chamado de Deus, para que o seu filho ouça a voz de Deus para um chamado específico. Você que orou e tem orado para que os seus filhos sejam ministros do Evangelho, ministros do reino, saia do seu lugar e venha apresentar ele aqui no altar. Pastor, meu filho não está afastado. Não é sobre filhos afastados, é sobre pais que querem apresentar os seus filhos diante do Senhor, para que eles sejam ministros do altar. Sai do teu lugar e vem até aqui à frente. Alguém já olhou para você e disse assim, para o seu filho e disse assim: eu vejo algo de Deus na vida do seu filho. Sai do teu altar aqui, apresente o teu filho no altar do Senhor. Ei mãe, você é a Ana que intercede, que entrega. Deus está me dizendo que algumas mães têm desafios de deixar ir, de entregar, de deixar ir. Deus vai tocar no teu coração hoje, e a partir de hoje você vai começar a orar para que os seus filhos vão às nações, para que os seus filhos chegam para você e dizem: mãe, eu quero abrir mão de tudo para ir para o campo missionário, eu quero ir para um seminário bíblico, eu quero fazer uma faculdade para servir o reino, eu quero ir para as missões, eu quero abrir mão da minha vida para servir a igreja, servir o reino. Xarabalabás. Ore, apresente, diga o nome dos seus filhos, no altar do Senhor. Diga: Deus, eu apresento hoje os meus filhos, e diga o nome deles, para que eles sejam profetas das nações, para que eles sejam ministros de adoração, para que se dê aos nossos filhos uma canção que vai varrer o mundo e levar pessoas ao arrependimento. Deus, que da minha casa saiam as pregações que vão mudar o mundo, que da minha casa saiam as canções que vão quebrantar corações, que da minha casa saiam os ministros de criança que vão impactar esta geração que está vindo. Senhor, em nome de Jesus, pastores, toquem nessas mães agora e comecem a liberar esta unção. Você vai interceder a partir de agora todos os dias pelos seus filhos, declarando a vida de Deus sobre eles, entregando, enviando. E olha só, você que veio para a primeira oração, os seus filhos podem estar longe do Senhor, mas você já quer entregá-los como profetas, como missionários. Já faça isso, tenha essa visão profética. Talvez seu filho, sua filha está longe de Deus, mas já entrega. Se você crê, entregue ao Senhor. Há uma unção sendo liberada, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Xarabalabás, terecantarabalabass. Aleluia, aleluia. Harabachatarabalabás. Meu lugar seguro, meu esconderijo, estão nas tuas asas, estão nas tuas asas. Meu lugar seguro,
E a última oração, o último convite que eu quero fazer nesta manhã é pelos filhos, homens e mulheres, independente da sua idade, porque talvez você está aqui e você já tem uma certa experiência, mas você ainda tem pais vivos, seja mãe ou pai, e talvez algum deles ainda não se converteu e não entregou a vida para Jesus. Eu quero chamar aqui à frente os filhos que querem orar pela salvação dos seus pais. Filhos que querem orar pela salvação dos seus pais. Todos fiquem aqui, continue aqui na frente. Você que quer orar pela salvação dos seus pais. Esse não é um convite apenas para jovens, adolescentes, crianças, mas talvez você já tenha uma idade um pouco mais avançada e você quer orar pela salvação dos seus pais. Eu quero que você agora interceda por eles no altar. Interceda, ore pelo seu pai. Você sabe onde ele está agora, você sabe quais são os desafios que ele enfrenta. Comece a orar para que todas as barreiras caiam por terra, que toda a prisão da mente caia por terra. Em nome de Jesus nós declaramos salvação, Deus, dos nossos pais. Deus amado, nós apresentamos diante do Senhor, fala o nome do seu pai, fala o nome da sua mãe, apresenta diante do Senhor e declara: a salvação alcançou, a salvação já é uma realidade. Onde existia morte, hoje existe vida. Senhor, nós declaramos em nome de Jesus, Pai amado, ainda neste ano de 2026, os nossos pais estarão aqui neste altar, rendendo as suas vidas ao Senhor. E se sua mãe ou seu pai está aqui hoje, recebeu um convite seu, e ele está aqui, vai até ele, vai até ela. Se sua mãe, você convidou a sua mãe para estar aqui, abraça ela e comece a orar, para que a unção quebrante o coração, para que essa mãe possa ver o quanto Deus a ama. Ora por ela agora, ora por ela agora. Diga: Senhor, a minha mãe veio até a igreja, ela aceitou o convite. Deus, que ela possa receber do teu amor, que o amor do Senhor a visite, a alcance em nome de Jesus. Deus, que filhos vejam a salvação dos seus pais. Filhos vejam a salvação dos seus pais. Filhos que talvez até desacreditaram, que nasce uma chama do Espírito, para que todos os dias haja uma oração de intercessão, até que haja conversão. Que assim seja, Deus, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Se você pode, aplauda ao Senhor bem forte, bem forte. Aleluia, aleluia. Graças a Deus. Fique onde você está. Preste bastante atenção, você que está aqui hoje, nesse dia das mães. Seu filho, sua filha te convidou para estar aqui. Ou você, filha, filho, que a sua mãe falou: filha, filho, o único pedido que a mamãe faz é que você vá comigo no culto hoje. Eu não quero presente, o presente é que você vá até a igreja comigo hoje. E você está aqui. Eu quero te fazer um convite. O altar simboliza a presença de Deus. E Deus nos ama tanto que enviou o seu Filho, Jesus, para morrer na cruz no seu lugar. E o que tua mãe quer, pelo convite que fez, ou o que o teu filho ou a tua filha quer e ora pelo convite que fez, é que você reconheça publicamente que Jesus é o Filho de Deus, que morreu na cruz para a salvação dos seus pecados. Hoje o mundo oferece muitas válvulas de escape. Hoje o mundo oferece muitas saídas, coaches, filosofias, mas Jesus é o único caminho, verdade e a vida. Paulo, escrevendo a sua carta aos Romanos, diz que nós precisamos confessar Jesus com a nossa boca, que Ele é o Filho de Deus, arrepender-nos dos nossos pecados. Então, se tem alguma mãe, algum filho, alguma filha
que nesta manhã deseja entregar e reconhecer Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Aonde você estiver, levante a sua mão, porque nós vamos orar com você. Se você trouxe a sua mãe, levante e fala assim: mãe, você quer? Eu vou lá com você. Se você trouxe os seus filhos, fala: filho, quer? Eu vou com você. Levante a sua mão, nós vamos orar bem alto assim. Você que deseja nesta manhã entregar a sua vida ao Senhor, levante bem alto. Você que está aqui à frente, você que está na igreja e deseja fazer esta decisão, levante bem alto. Não perca esta oportunidade. Jesus está te chamando. Levanta bem alto para ter certeza. Se você deseja nesta manhã dizer: eu quero entregar a minha vida a Jesus. Aonde você está? Todos do Senhor, não perca essa oportunidade. Deus te trouxe até aqui nessa manhã por esta oportunidade. Certeza? Olhou para os seus filhos, para sua mamãe, perguntou: já fez essa decisão, não quer fazer? Você que está afastado ou afastada, você que já viveu essa experiência de fé, mas hoje por algum momento você decidiu se afastar, mas hoje quer voltar aos caminhos do Senhor. Existe alguém que deseja? Levante a sua mão, nós vamos orar com você. Todos do Senhor, dê um abraço em 2 ou 3 pessoas e diga: graças a Deus pela tua vida, Deus te abençoe em nome de Jesus.